Olá, está começando mais um Maconhômetro Ciência, um programa de entrevistas do Cannabis Monitor em parceria com o Psicocult, da Universidade Federal Fluminense. Nossa ideia é conversar com pesquisadores brasileiros que têm a maconha e a política de drogas como objeto de estudo. Essa é a nossa 9ª entrevista da 2ª temporada e hoje nós vamos conversar com a socióloga Paula Napoleão e a assistente social Júlia Castro, que são pesquisadoras do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o CESEC. Bom, para quem não me conhece, eu sou Marcos Veríssimo, sou antropólogo, sou pesquisador associado ao Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, da Universidade Federal Fluminense, e ao Psicocult, que é o Núcleo de Estudos em Psicoativos e Cultura. E, como de costume, junto com meu parceiro Yuri Mota, estamos tocando esse projeto de entrevista com pessoas que fazem pesquisas com a maconha ou sobre a maconha e seus inúmeros atravessamentos no espaço acadêmico brasileiro, na universidade, nos espaços de produção de conhecimento. Então, vamos lá para mais uma entrevista. Salve, Yuri, beleza? Bem-vindo, meu velho. Salve, Veríssimo, beleza? Um prazer enorme estar aqui com você em mais um episódio do Maconhômetro Ciência. Para quem não me conhece, meu nome é Yuri, eu sou bacharel em Política Pública pela UF, Universidade Federal Fluminense, e atualmente estou cursando doutorado em Segurança Pública pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito, também da UF. Assim como o Veríssimo, sou um pesquisador associado ao INEAC, o Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, e ao Psicocult, o Núcleo de Pesquisa sobre Psicoativos e Cultura, a quem a gente deve essa parceria, que é o Maconhômetro Ciência. Essa é uma proposta, para quem ainda não conhece, que a gente tem o objetivo de dialogar com estudiosos dos mais diversos segmentos e áreas do saber e a gente contribuir para um mapeamento sobre a produção acadêmica, sobre a maconha e a política de drogas na atualidade. A gente quer buscar compreender a realidade da pesquisa a partir da perspectiva dos próprios pesquisadores. Hoje a gente vai chamar, para poder trocar uma ideia, as pesquisadoras Paula Napoleão, que é graduada em Defesa e Gestão Estratégica pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela possui mestrado em Sociologia e Antropologia também pela UFRJ, onde atualmente ela cursa o doutorado no mesmo programa. A Júlia Castro é assistente social formada pela UFRJ também, e atualmente é mestranda em Serviço Social e Desenvolvimento Regional pela UF. As duas são pesquisadoras vinculadas ao Centro de Estudos em Segurança e Cidadania, o CESEC, e essas duas cientistas que a gente vai receber aqui hoje, elas são autoras da pesquisa publicada recentemente pelo CESEC, intitulada Imposição da Fé como Política Pública, as Comunidades Terapêuticas no Rio de Janeiro. Essa é uma pesquisa que acabou de ser lançada e que aprofunda esse tema que é muito complexo e controverso do uso político da religião no tratamento de dependentes químicos. É um tema muito interessante e que a gente vai ter a oportunidade de aprofundar nesse episódio. Bom, Júlia e Paula, sejam bem-vindas, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. É um prazer recebê-las aqui no Maconhômetro Ciência. Obrigada, Yuri. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço a oportunidade aí. O Maconhômetro é um grande parceiro nosso e é muito importante que a gente tenha esse espaço, né, para debater pesquisa, debater ciência, especialmente em tempos tão difíceis para a ciência, né? Então, só agradecer por esse espaço. Eu agradeço também, muito grata pelo convite, por estar aqui promovendo esse debate. É muito importante para a gente que trabalha com essa questão, né, fazendo pesquisa, debatendo, poder levar isso para a rua, poder debater isso em outros espaços. Então, obrigada pelo convite. Sejam muito bem-vindas ao Maconhômetro. Antes de mais nada, a gente queria conhecer vocês, né, um pouco, e queria pedir para vocês falarem brevemente sobre a trajetória, suas respectivas trajetórias, até se tornarem pesquisadoras sobre o tema das drogas e das comunidades terapêuticas, né? O que despertou o interesse de vocês por esse objeto de pesquisa, como vocês foram parar nesse universo. Fiquem à vontade.
Na graduação, né, eu comecei a pesquisar política de drogas, integrei grupos de pesquisa sobre isso, me interessei pelo tema da violência e, enfim, fui desenvolvendo algumas pesquisas, me inteirando, fui lendo bastante. E no mestrado foi onde eu pude, né, entrar em contato mais de perto, né, com essa dimensão das drogas. A minha dissertação foi sobre mulheres grávidas que usam droga em situação de vulnerabilidade social. E agora, né, no SESEC, a gente desenvolve pesquisas, né, dentro dessa linha de pesquisa Drogas e Justiça, que é a linha onde eu atuo. A gente está sempre desenvolvendo algumas pesquisas aí para desenvolver o debate público, para incidir sobre políticas públicas. Então, é um tema que está sempre, mesmo que não seja diretamente, né, mas está sempre aí nas minhas pesquisas, tanto na academia quanto no terceiro setor. Bom, eu sou assistente social, né, como foi apresentado, eu me graduei em serviço social pela UFRJ, e dentro da universidade pública a gente tem muito forte essa questão do tripé, né, do estudo, pesquisa e extensão. E os alunos, eles se inserem nesses projetos, trabalham na universidade fazendo pesquisa, e eu tive essa aproximação com o debate da saúde mental, da política de drogas e das comunidades terapêuticas dentro da iniciação científica, né, na faculdade. Eu me aproximei do tema das comunidades terapêuticas quando eu entrei no grupo de pesquisa, que acontecia em parceria com a UF, eu era da UFRJ na época, e é o Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão em Serviço Social e Saúde, o NUEPS da UF, e nós temos dentro do NUEPS um grupo de pesquisa sobre comunidades terapêuticas, e desde então eu mergulhei nos estudos sobre essas instituições, acompanhando as publicações sobre o tema, as legislações, o financiamento. Foi meu tema de pesquisa na iniciação científica, né, durante a graduação. Foi o meu tema de conclusão de curso, né, de serviço social. Hoje é o meu tema de pesquisa também no mestrado na UF. Então, eu comecei a fazer pesquisa pesquisando comunidades terapêuticas e eu cheguei ao SESEC para esse projeto de comunidades terapêuticas em 2020. Valeu, gente. E a pesquisa que a gente vai falar hoje, ela foi publicada, como a Júlia acabou de falar, pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. E aí queria perguntar para vocês, até para contextualizar o nosso ouvinte, o que é o SESEC? E aí, se vocês puderem contar também um pouco qual é o vínculo de vocês com este centro de estudos. O Centro de Estudos de Segurança e Cidadania é uma organização que atua com pesquisas e outros tipos de projetos, né, com temas de violência e segurança pública. Né? Então, a gente tem aí 22 anos de instituição, né, onde a gente já fez pesquisa sobre criminalidade, violência, polícia, justiça, drogas, prisões, sistema socioeducativo. Então, o objetivo na verdade, tentar incidir a partir dessas pesquisas, né, na formulação de políticas públicas e levar esse tema para o debate público. Né? Então, uma das nossas linhas de pesquisa é sobre drogas e justiça. Né? Então, a gente tem um projeto, por exemplo, que chama Drogas, Quanto Custa Proibir, né, os custos da proibição das drogas, que ele tem como objetivo calcular os custos da proibição e da guerra às drogas para diferentes políticas e instituições públicas brasileiras. Né? Então, esse projeto ele é um projeto de pesquisa e, concomitante a ele, a gente tem um outro projeto de comunicação, que é justamente levar esse debate de uma maneira que as pessoas consigam entender, né, de fazer, enfim, um ambiente em que a gente consiga debater política de drogas a partir do dia a dia das pessoas, a partir da rotina das pessoas. Né? Então, a gente tem feito um trabalho muito grande de tentar popularizar esse tema, né? Então, acho que isso ilustra bem a atuação do SESEC, como ela se dá, né? Então, é um centro de pesquisa, a gente faz pesquisas com todo o rigor metodológico que isso existe, e junto disso a gente faz esse trabalho de tentar comunicar as nossas pesquisas, tentar incidir no debate público e na formulação de políticas públicas também. A Paula falou do SESEC, dessa trajetória de pesquisa na temática da questão da violência, da segurança pública, do projeto da questão das drogas. Dentro do eixo, né, drogas e justiça, tem a pesquisa que a gente vai falar hoje, das comunidades terapêuticas. E o meu vínculo com o SESEC é que eu fui pesquisadora do SESEC, né, durante o período de realização dessa pesquisa de comunidades terapêuticas. Obrigado, pessoal. Bom, antes de entrarmos na questão especificamente da pesquisa, eu acho que é importante situar o nosso ouvinte sobre o que são comunidades terapêuticas, né? Enfim, como elas atuam e essas atuações se dão através de que vieses. Vocês conseguem nos passar um panorama sobre o perfil
das pessoas atendidas nesses espaços, enfim, os principais tratamentos ali aplicados e o perfil do corpo técnico dos funcionários, uma geral, né, para situar o nosso ouvinte aí, entender o que é uma CT, as chamadas comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas, elas chegam no Brasil na década de 70, né? Elas não foram invenções brasileiras, tem toda uma trajetória no cenário internacional. Elas chegam no Brasil na década de 70 e o modelo que desenvolve aqui recebe uma influência muito forte do modelo estadunidense, né? Que se pauta numa reforma moral individual, né? Uma transformação do sujeito. Aqui no Brasil, as comunidades terapêuticas, elas são regulamentadas pela Resolução número 1, de 2015, do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, e elas são definidas como instituições privadas que realizam um acolhimento temporário de caráter residencial a pessoas que fazem uso problemático de álcool e outras drogas. Na legislação se referem a dependentes químicos, né? A gente usa a questão do uso problemático de álcool e outras drogas. O estudo do IPEA, de 2017, ele traz um complemento para essa definição, né, do que são as comunidades terapêuticas brasileiras. Hoje, no Brasil, a gente pode dizer que a maioria delas são ligadas a instituições religiosas. Então, quando a gente fala de comunidades terapêuticas no Brasil, a gente fala de comunidades terapêuticas religiosas, em sua maioria ligadas a instituições evangélicas, a igrejas evangélicas. E o trabalho atua no tripé, né, que é trabalho, disciplina e espiritualidade. Esse é o tripé que fundamenta o serviço oferecido pelas comunidades terapêuticas no Brasil. E aí a gente vem nessa questão da nossa pesquisa chegar até esses espaços, essas comunidades terapêuticas. A gente focou aqui no município do Rio de Janeiro, mas a gente aqui falando mais ou menos do que são as comunidades terapêuticas no Brasil, né? Essa é a definição legal do que a gente tem, o perfil que essas comunidades terapêuticas atendem são majoritariamente pessoas pobres, pessoas negras, né? Aqui no município do Rio de Janeiro, a gente pôde levantar a questão da pesquisa, acompanhando as legislações, que é majoritariamente a população em situação de rua, que está sendo acolhida nesse serviço oferecido pelas comunidades terapêuticas, e a maioria delas com esse viés religioso, ligado a instituições religiosas, que também respinga nos profissionais, né, que atuam nessas instituições. Os responsáveis por essas instituições são, em sua maioria, também representantes religiosos. Eu acho que é importante a gente mencionar também, que é uma característica, né, do Brasil, né, dessa importação, digamos assim, que a gente fez, como que essas instituições elas têm ganhado um caráter de política pública, né? Então, elas têm sido alçadas a esse patamar de política pública, né? Elas hoje estão inseridas dentro da rede de atenção psicossocial, mas elas não fazem parte do Sistema Único de Saúde, nem do Sistema Único de Assistência Social. Então, elas não são consideradas equipamentos de saúde, né? Então, elas ficam num limbo, digamos assim, né, em termos de definição, em termos de legais, né? E é importante também a gente mencionar que elas foram, né, o financiamento público para essas entidades, que é, digamos assim, o principal ponto para a gente falar em política pública, né, para a gente usar como argumento de que elas estão sendo alçadas ao patamar de política pública. Esse financiamento ele começou em 2010, né, mas a gente costuma dizer que nos últimos anos é que elas se consolidaram, né, justamente porque o financiamento cresceu exponencialmente na gestão do governo Bolsonaro, né. Então, apesar desse financiamento já existir em outras gestões, né, a gente tem, a título de comparação, em 2018, os repasses federais para as CTs eram em média de 40 milhões por ano, né. Em 2012, esse número saltou para 97 milhões. Então, a gente tem uma outra dimensão, né? A gente vê o fortalecimento muito grande que está acontecendo, né, atualmente das CTs, e acho que isso justifica muito, né, a necessidade da gente fazer pesquisa sobre isso, fazer pesquisa sobre essas instituições que estão crescendo, né, com contornos muito indefinidos, né, nesse lugar de ambiguidade, de indeterminação, que ninguém sabe muito bem quais serviços que elas prestam. Muitas vezes as próprias CTs não sabem definir direito o seu trabalho, né, e isso está se sofisticando, digamos assim, com esse financiamento e por conta de algumas questões que a gente pode falar mais à frente, mas era só para posicionar, né, como que elas têm sido alçadas a esse patamar de política pública. Valeu, gente. Bom, Paula, e é justamente nesse gancho que eu queria pedir para vocês aprofundarem
como se dá a relação das comunidades terapêuticas com o poder público. Você disse um pouco sobre essa questão do financiamento, que vem crescendo, né, nos últimos anos, mas queria saber de vocês se elas precisam cumprir determinadas exigências ou protocolos, qual é a relação dos órgãos fiscalizadores, por exemplo, né, com as comunidades terapêuticas, e afinal, né, a resposta que talvez seja um grande centro aí da pesquisa, se as comunidades terapêuticas são ou não uma política pública, ou se elas vêm se tornando, né, uma política pública. As comunidades terapêuticas, elas têm uma trajetória de conquista de espaço no campo das políticas públicas, né? Elas são instituições privadas, elas não são definidas como serviço de saúde, nem como assistência social, como a Paula falou, mas ainda assim elas fazem parte da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial do SUS, Sistema Único de Saúde, mas elas também não são SUS, né? Elas fazem parte da RAPS, mas não são SUS. É bem confuso. Como a Paula falou, essa zona de indeterminação que a gente fica na definição do serviço, do como se enquadra, mas elas vão, aí desde a primeira experiência no Brasil, conquistando esse espaço, né? Elas estão na RAPS, elas foram regulamentadas, elas fazem parte do SISNAD, que é o Sistema Nacional de Política sobre Drogas. Elas estão no território oferecendo serviço à população. Como a nossa pesquisa mostra, a gente tem no município do Rio de Janeiro uma coordenadoria voltada a esse trabalho, para fortalecer o trabalho das comunidades terapêuticas. A gente tem também, a nível estadual, uma subsecretaria, que é comandada por um pastor que fundou uma grande rede de comunidades terapêuticas. Então, a gente tem também as legislações de 2019, né, a lei que edita a lei de drogas, o decreto que instituiu a nova política de drogas, eles reconhecem as comunidades terapêuticas, eles prevêem um incentivo a essas instituições. Então, existe essa relação com o Estado, a relação com o Estado está posta, ela está sendo tecida, está sendo consolidada cada vez mais. E essa relação vai se construindo na atuação dessas subsecretarias, dessas coordenadorias, nesse movimento de regulamentação desses espaços e também no financiamento público, que é o que a gente chama atenção na pesquisa, né, que vem crescendo muito nos últimos anos. Esse financiamento ele vem através de editais de financiamento, né, uma prestação de serviço, vamos dizer, o Estado contrata esse serviço e financia a vaga em comunidades terapêuticas. E aí elas precisam cumprir determinadas exigências, né? Toda comunidade terapêutica, ainda que ela receba financiamento ou não, ela precisa estar de acordo com a regulamentação e ela também é passível de ser fiscalizada, né? Que ela se propõe a oferecer um serviço e ela deve ser fiscalizada, deve estar enquadrada. Mas é muito comum que no território brasileiro, né, tenham comunidades terapêuticas que não têm regulamentação, né? Então, elas não são regulamentadas, elas não são fiscalizadas, elas funcionam de maneira irregular e não tem essa fiscalização recorrente, uma vez que as que são visadas para serem fiscalizadas são aquelas que têm inscrição junto a algum órgão do governo, recebem financiamento, tem regulamentação. Então, hoje a gente não consegue nem quantificar exatamente a quantidade de comunidades terapêuticas que existe no Brasil, porque muitas delas não têm regulamentação, então a gente não consegue ter a dimensão do tamanho, né, da quantidade de serviços. Só para situar, assim, né, o universo da nossa pesquisa foi o município do Rio, então a gente está sempre fazendo referência a essa realidade, né? E aqui eu acho que a gente tem uma realidade muito peculiar, que é justamente do reconhecimento dessas entidades, né? Uma corrida, digamos assim, para que elas estejam inscritas em determinados órgãos, né? Então a gente tem um estímulo muito grande do poder público, né, para que elas se inscrevam, para que elas estejam com as suas questões legais em dia, né? E a gente tem uma série de cursos que são ministrados, enfim, são 2 órgãos do município do Rio que fazem essa fiscalização das comunidades terapêuticas, que é o Conselho Municipal sobre Drogas e a Vigilância Sanitária do município. Então, para funcionar, em tese, pelo menos, né, as CTs aqui no Rio, elas precisam desses 2 documentos, que é o certificado do COMAD e o alvará da Vigilância Sanitária, e elas são norteadas, digamos assim, pela RDC 29, que é uma normativa da Anvisa, né, e ela estipula alguns critérios em termos de infraestrutura, né, em termos de equipe, o que aquela comunidade terapêutica precisa para funcionar, né, só que, enfim, é uma normativa vaga, né, que acaba deixando muitas brechas nos seus preceitos. Então, a gente tem, na verdade, esses órgãos, né, de fiscalização, esses 2 órgãos que eu mencionei, que são o COMAD e a Vigilância, atuando nessa fiscalização, mas, na verdade, o que a gente vê na prática e o que a gente identificou, né, na pesquisa, e aí já falando um pouco também, entrando nos resultados, né,
O que a gente viu na prática é que esses órgãos eles atuam muitas vezes com uma relação de parceria, né, das comunidades terapêuticas. Então, na própria fala dos gestores, a gente entrevistou gestores, os profissionais que atuam nessas instituições, na própria fala dos gestores isso ficava muito claro, né, como que essa parceria acontece, né, como que a vigilância chega num dia para fiscalizar e fala o que precisa ser feito para aquela instituição não fechar e faz vista grossa para muitas irregularidades, né? Então, assim, a gente conversou e só na conversa que a gente teve, né, nas entrevistas que a gente fez com os gestores, a gente identificou o acolhimento fora da faixa etária, né, que isso não é permitido, o acolhimento de idosos, de adolescentes, de crianças, na verdade, adolescentes já mas a gente identificou discursos de transfobia, né, atos de transfobia, então pastores dizendo que acolheram uma mulher trans e conseguiram conversar com ela e reverter essa transexualidade, né, e enfim, os relatos foram muito chocantes pra gente, né, a gente ouvindo e imaginando quão violento é para uma pessoa estar nesse local. E, enfim, uma série de outras questões de infraestrutura também, né, de infraestrutura precária. Então, o que a gente identificou, na verdade, foi que existe essa atuação, né, existe essa fiscalização, porque quando a gente fala muito, porque precisa ter fiscalização das CTs, mas acho que a gente também tem que se questionar como que essa fiscalização está sendo feita, né, como que o Estado está fazendo essa fiscalização. Porque me parece que é muito uma ajuda para que essas instituições não fechem as portas, né, e continuem atendendo mesmo com uma série de irregularidades, do que, de fato, uma fiscalização rigorosa como o Estado deve fazer. Vou até complementar aqui essa questão. Durante o período da pesquisa, a gente, inclusive, participou de alguns espaços de cursos de capacitação que eram promovidos pela prefeitura, de seminários que eram organizados pela coordenadoria aqui do município, né, que tem essa iniciativa de atuar na questão das comunidades terapêuticas em parceria com a vigilância sanitária, com o conselho municipal. E era muito perceptível nesses espaços esse discurso que a Paula falou, de uma relação de parceria com essas instituições, onde eles diziam que estavam aqui para ajudar e davam orientações, e a representante da vigilância sanitária mesmo dizia, se tiver muito ruim eu vou ter que fechar, mas o que eu puder fazer para ajudar eu faço, porque é muito melhor vocês estarem funcionando. Então, eles articulavam também esses espaços de capacitação, de orientação, para que essas instituições tivessem também esse certificado de capacitação, né, que é uma exigência da regulamentação que haja essa capacitação profissional, e também para dar orientações sobre como conseguir financiamento, como regulamentar. E essa questão dessa parceria ficou muito nítida também em uma das visitas, né, que a gente foi a campo, visitou essas comunidades terapêuticas, que um dos gestores, né, que era um pastor responsável, relatou a situação que ele saiu preso da instituição, disse que a polícia esteve lá e ele foi preso por algumas práticas irregulares que estavam sendo feitas, e que depois ele pagou fiança e voltou, e a vigilância sanitária esteve no local, e ele achou que a vigilância sanitária estava lá para fechar, e ele disse que a representante da vigilância sanitária sentou com ele e falou, não, eu vim aqui para te ajudar, porque o seu trabalho é muito bonito, então a gente vai organizar melhor isso aí. Né? Então, essa parceria que a gente cita nessa questão de um afrouxamento nas exigências, né, fica muito nítido nessa nossa ida a campo e nesse relato que a gente traz na pesquisa. Valeu, muito obrigado. Então, a pesquisa foi realizada durante que período, né? Vocês, de alguma maneira, enfrentaram alguma dificuldade por conta da pandemia? A gente, na verdade, a pesquisa ela foi desenhada antes da pandemia, né? Então, a gente já tinha pensado num projeto de pesquisa, mas veio a pandemia e a gente teve que redesenhar a pesquisa, pensar novas metodologias. Então, o que a gente fez foi, num primeiro momento, na primeira fase da pesquisa, focar num levantamento, né, por meio de buscas, documentos, toda essa parte mais documental, né, e bibliográfica da pesquisa. E nós fizemos também um levantamento das CTs, né, que a gente conseguiu mapear no estado, mas como a Júlia mencionou, é muito difícil a gente dizer com certeza, né, qual é o número exato de CTs que existem, né? Então, assim, a gente até encontra algumas informações na internet, mas não é nada muito preciso. E a gente entrevistou, nessa primeira fase, alguns gestores e profissionais por telefone ou por videochamada,
né? Então, a gente teve um primeiro contato, né, com eles através desses meios, e aí, posteriormente, a gente conseguiu, né, enfim, a vacinação avançou, tivemos uma fase da pandemia mais controlada, e nós conseguimos visitar 9 instituições, né, e aí o recorte foi do município do Rio, né, município do Rio, e que tinham sido habilitadas para o financiamento público, então todas as comunidades terapêuticas que a gente foi, teoricamente, estavam dentro da lei, digamos assim, né, estavam funcionando de acordo com essas normativas, e nós visitamos e fizemos entrevistas, né, com os gestores, que na maioria eram os próprios pastores, né, porque são instituições ligadas direta ou indiretamente a igrejas, e com profissionais do que se chama equipe técnica, né, que aí pode ter psicólogo, assistente social, uma série de profissionais que estão ali atuando na comunidade terapêutica. Acho que essa dificuldade da pandemia trouxe essa questão do adiamento da ida a campo, né? E acho que é importante pontuar também a nossa dificuldade depois na ida a campo, que não tivemos dificuldade em acessar esse serviço, eles foram bem abertos a nos receber, mas essas instituições, algumas delas são localizadas em território muito afastados, né? Então, a gente tinha dificuldade de acessar esse território, a gente chegava, né, a comunidade terapêutica não tinha sinal de telefone, nem de internet. Então, acho que a principal dificuldade foi o acesso na questão do território. Muitas delas também localizadas em territórios de conflito armado. Então, a gente teve um pouco dessa dificuldade durante a realização da pesquisa, né, que teve a dificuldade da pandemia, que adiou a ida a campo, e a dificuldade da ida a campo, que foram esses obstáculos. Eu acho que a gente teve dificuldade que talvez a gente não esperasse tanto, né? E como ela falou, né, para acessar essas instituições, a gente não teve justamente por causa do recorte que a gente fez, né? De serem comunidades terapêuticas que estão aptas a receber financiamento público. Então, na verdade, o que a gente via no campo era o contrário, né? Era uma vontade muito grande dessas instituições, dos gestores, de mostrar o trabalho, para realmente, né, falar que é um serviço essencial, que eles fazem um trabalho social de política pública mesmo, enfim, para se legitimarem também, né? Então, acho que é interessante da gente captar também, né, que essa dimensão da CT, que ela está inscrita em algum órgão, em algum, enfim, trâmite do Estado, ela faz com que elas realmente queiram que a gente faça visitas e façam pesquisas sobre elas. Bem legal, valeu por vocês detalharem mais aí essa questão da pesquisa de maneira virtual. Né? Por conta da pandemia, enfim, eu que estou fazendo doutorado também, né, também enfrentei muitas dificuldades com relação à construção do campo, obtenção de dados, e aí acho que isso é muito importante metodologicamente para a gente ir construindo junto aqui o nosso pensamento. Mas além disso, já que vocês detalharam para a gente essa aproximação virtual, esse mapeamento, eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho mais sobre a chegada presencial até as comunidades terapêuticas. Como foi, né, se aproximar delas de maneira presencial? Acho que seria bem válido e rico aqui para os nossos ouvintes. Eu acho que desde o início a gente não teve dificuldade nesse sentido, né? Desde a primeira fase, na qual a gente entrou em contato por telefone, né, com gestores ou com membros da equipe técnica, a gente não teve nenhuma dificuldade, muito pelo contrário, a gente sentiu uma abertura muito grande, né? E acho que todos eles foram muito receptivos. Acho que só uma CT, né, que a gente não conseguiu visitar porque estava em obra, enfim, a gestora falou que estava num momento complicado da CT, mas nas demais CTs, acho que as dificuldades foram mais, assim, do campo mesmo. Na verdade, foram muitas surpresas, né, porque as comunidades terapêuticas, elas são muito heterogêneas, né, então, cada dia que a gente ia fazer uma visita, a gente não sabia muito bem o que a gente ia encontrar, né, então, a gente visitava esses espaços, e aí quando a gente ia numa comunidade terapêutica que era de filiação evangélica, era totalmente diferente de uma comunidade terapêutica de filiação católica, por exemplo. Visitamos um adventista também, que tinha uma rotina totalmente diferente das demais, uma rotina muito rígida, que começava às 6 da manhã, na qual os internos eles tinham 10 minutos para falar o telefone,
né? Então, assim, foi muito enriquecedor essa ida a campo, né? Porque a gente pôde ver esse tipo de coisas e acho que essa surpresa, na verdade, ela já tinha sido documentada, né, por outras pesquisas e outros estudos, quando eles falam que as CTs são muito diversas. E acho que a nossa surpresa foi maior, porque a gente pegou, assim, né, a gente pegou só 9 comunidades terapêuticas, né, então, assim, se a gente falar, né, do município do Rio de Janeiro, né, muitas comunidades terapêuticas devem existir mais, né, então, por pegar um universo pequeno, a gente encontrou uma diversidade muito grande. Eu acho que isso foi, assim, o que surpreendeu a gente. E fora essas questões de que tinham CTs que ficavam localizadas do lado de bocas de fumo, e aí tinha uma dificuldade mesmo de entrar, de acessar, né? E aí a gente precisa estar sempre acompanhada com o gestor da CT, que já era reconhecido ali naquele espaço, né? Que conseguia fazer essa entrada nossa. Mas acho que, não sei se Júlia tem mais alguma coisa. Entrando um pouco nos números, né, que você comentou, das 9 CTs que a gente visitou, a gente fazendo esse levantamento, né, esse mapeamento, a gente identificou 109 comunidades terapêuticas no estado do Rio de Janeiro, né, em 16 municípios do estado do Rio de Janeiro, e 38 dessas comunidades terapêuticas estavam aqui na capital. Né, e a gente fazendo esse recorte de comunidades terapêuticas que estavam habilitadas a receber esse financiamento, estavam regulamentadas, a gente chegou em 22 comunidades terapêuticas. Dessas 22, nós estivemos em 9, né, por questão de proximidade do território, da entrada, da comunicação. Então, visitamos 9 dessas comunidades terapêuticas. E foi bem isso do que a Paula falou, né? A gente chega numa comunidade terapêutica e a gente não... No dia seguinte, a gente vai em outra e a gente se encontra um serviço muito diferente. Né, apesar de elas serem regulamentadas e de ter uma proposta, uma certa padronização, vamos dizer assim, a regulamentação é muito frágil. Então, o que ela delimita é questão de espaço físico e de metodologia de trabalho, mas são instituições, né, que quando a gente vê, elas surgiram no Brasil na década de 70 e elas só foram regulamentadas em 2015. Então, teve uma regulamentação de um serviço que já existia. E a gente vê um leque de serviços muito diferentes. Né, e a gente vê serviços diferentes entrando nesse guarda-chuva das comunidades terapêuticas, vamos dizer assim. Propostas diferentes, de público diferente, metodologia, muito influenciado também pela instituição religiosa que guia aquela casa, aquela comunidade terapêutica. Então, a gente vê a questão das comunidades terapêuticas evangélicas de um jeito, como a Paula falou, a experiência que a gente foi na comunidade terapêutica, que era de orientação adventista, tinha uma rotina muito mais rigorosa, e tem as comunidades terapêuticas que são católicas, então elas têm essa articulação muito diferente. Então, a nossa ida a campo foi muito rica nessa questão de identificar, de ver essa questão de diferença no serviço, né? E de ver o território também, porque a gente tem muita construção da comunidade terapêutica como um lugar isolado, né? Que propõe a questão do isolamento, né? Uma das propostas de trabalho, esse isolamento social do indivíduo, de você pegar esse indivíduo e isolar ele da convivência social, do território onde ele vive, para que ele alcance essa abstinência, né? A abstinência é uma imposição, uma exigência, o alcance da abstinência dentro da comunidade terapêutica. Então, elas atuam nessa proposta, né, do isolamento, de afastar o indivíduo do convívio social. Então, a gente tinha a construção, nessa idealização das comunidades terapêuticas bem isoladas, o que foi muito comum também a gente encontrar na zona oeste do município do Rio de Janeiro. Mas a maioria delas estavam localizadas em vias, assim, bem movimentadas. Muitas delas até em território de favela, como a Paula falou, do lado de boca de fumo. Então, a gente tem essa proposta de isolar o indivíduo do convívio e do território, mas dentro daquele território. Então, é um isolamento dentro da comunidade terapêutica, né, que dificulta também essa articulação do que a gente tem consolidado de fazer com que a pessoa se recupere acessando os serviços do território, circulando, construindo laços. Então, tem essa questão do isolamento muito forte. Nessas instituições que são localizadas em lugares de fácil acesso, vias públicas, vamos dizer assim, esse isolamento é mais forte ainda, esse controle de ficar ali dentro. Eu acho que é uma questão que é importante a gente falar também, né, que essa ausência de padrão, quando a gente fala de uma política pública, é algo muito grave, né? Então, uma política pública, ela precisa ter padrões, ela precisa ter critérios técnicos de funcionamento, e o que a gente encontrou em campo foi o contrário disso, né? Então, mesmo que exista a participação de entes privados nas políticas públicas, né, essa natureza pública, ao menos em tese, ela não permitiria que elas tivessem autoria nem participação direta no desenho da política pública, ou seja, que elas não influenciassem nessas decisões,
né, que privilegiam se a gente vai para um caminho ou se a gente vai por outro, né? Então, acho que isso é bem importante de mencionar, que elas estão justamente nessa zona de indeterminação que alguns autores chamam, né, porque não há padrões, não há nenhuma contrapartida que é dada para o Estado, né, e quando a gente vai em serviços assim, né, totalmente diferentes, isso assusta porque a gente não sabe exatamente o que a gente vai encontrar, né, e as próprias pessoas que trabalhavam ali tinham dificuldade de explicar. A gente tinha, uma das perguntas que a gente fazia, né, na entrevista, é por que elas se denominavam comunidades terapêuticas, né, então assim, a justificativa variou muito, né? Então, alguns gestores falavam, porque a gente tem uma convivência aqui de comunidade, de família, faziam alusão a isso mesmo. Outros que falavam, porque a gente teve que se adequar pela legislação, é assim que chama. Então, assim, é uma indefinição dos próprios operadores que estão ali, né, fazendo esse serviço no dia a dia, e tudo, na verdade, entra nesse guarda-chuva de comunidade terapêutica. Então, acho que a gente precisa questionar também que tipo de serviço que a gente está transformando em política pública, que é isso que a Júlia mencionou, né? Era um serviço que já existia, as comunidades terapêuticas nascem ali, né, no seio das igrejas, às vezes são puxadinhos, né? Muitos espaços que a gente visitou eram puxadinhos, né, de igreja, a gente via a igreja do lado e a comunidade terapêutica do outro. Então, elas foram originadas ali das igrejas, de um trabalho social que muitas vezes era feito ali, e foram se conformando enquanto essa política pública, né, que é uma grande massa que a gente não sabe muito bem o que é, com esse incentivo do Estado, né? Então, o Estado está terceirizando, né, essa responsabilidade de lidar com o uso problemático de drogas e está jogando para essas instituições que são confessionais, que são religiosas, enfim, que tem pastores, muitas vezes, à frente desse serviço. Então, acho que essa é uma dimensão também importante da gente trazer. É importante também a gente pontuar nessa questão do início, né, do que a gente conversava durante as entrevistas, do começo da atuação daquela comunidade terapêutica, e em todos os casos era posto como uma missão, né, que foi recebida. Não tinha esse caráter técnico de estamos atuando na reinserção. Isso foi um discurso que veio depois. Com a regulamentação, eles começaram a usar referências mais técnicas, falar de reinserção social, de rede, de território, mas sempre com essa essência de que o serviço começou por causa de um chamado, né? Eles foram chamados, essa é a missão deles aqui, de atuar com isso. E a gente, que a Paula falou, a gente tem essa regulamentação já muito frágil para padronizar esse serviço, e ainda o que é posto na regulamentação, também a gente vê uma alteração muito grande, né, quando a gente visita campo, né? A gente tem a questão da vigilância sanitária que não olha somente para a questão do espaço físico, mas que é um dos principais pontos da fiscalização da vigilância sanitária, e a gente vê como que isso também é muito diferente. Por exemplo, é obrigatório que tenha dormitório com até 6 camas. E aí a gente chega em uma que tem um único dormitório com 50 camas. E ela é habilitada para funcionar, ela tem o certificado da vigilância sanitária. Em algumas, o espaço de convivência que é obrigatório, em algumas a gente vai, o espaço de convivência é um campo aberto, com horta, em outras é uma sala com 2 cadeiras e uma televisão. Então, essa classificação do que são esses espaços também é muito frágil, por isso que a gente vê uma diferença muito grande do serviço que é oferecido e também do espaço, né? A gente vê comunidades terapêuticas em espaços que são sítios, e a gente vê comunidades terapêuticas em espaços que são 3 salas e um dormitório. Né? A gente tem essa diferença muito grande em todos os pontos do serviço, no trabalho que é desenvolvido, na orientação religiosa e no espaço físico. Elas são muito diferentes entre si. Valeu. Bom, a próxima pergunta, né, seria em torno de vocês dizerem para a gente quais os principais resultados da pesquisa, né? Embora vocês, a meu ver, já tenham em grande medida começado a responder isso quando fala dessa ausência de padrões, né? Que eu acho que é um tremendo achado da pesquisa de vocês, aliás, parabéns, né? Porque eu vejo aí conexões com outras políticas públicas, por exemplo, na segurança pública também tem a mesma coisa, nas políticas educacionais, né? Então, enfim, para a gente não perder a pergunta, eu acho que desconfio que vocês teriam umas coisas para dizer, né? Quais seriam os outros resultados que vocês encontraram nessa pesquisa?
Eu acho que o principal, assim, né, na verdade, quando a gente foi a campo e a gente foi percebendo alguns mecanismos, o que a gente encontrava, é que existe essa mudança, né, ao menos no discurso dos gestores e profissionais que estão atuando nas comunidades terapêuticas, uma mudança no discurso de dizer que eles prestam um serviço, né, e eles falam assim, eles prestam um serviço desse chamado tratamento, entre aspas, que é feito, e esse serviço é um serviço técnico, né, então o discurso deles é de que é um serviço técnico, científico, que a questão do uso de drogas é uma questão de saúde, que precisa ser encarada como uma doença, né, então tem muito esse discurso que, na verdade, ele foi moldado, né, a gente conseguiu perceber que ele foi moldado justamente pela atuação desses órgãos e as capacitações que são feitas, né? Mas esse discurso é superficial, né? Essa mudança, digamos assim, que eles mencionam é superficial, porque o objetivo das comunidades terapêuticas, ele segue sendo essa reforma moral do indivíduo, né? Então, ao longo das entrevistas, a gente ia percebendo que os próprios entrevistados iam se contradizendo, né? Então, ora eles falavam acolhimento, que é, né, o termo que se usa nas legislações e nas normativas, e ora eles falavam internação, né? Então, a gente via muitas nuances no discurso que mostraram que esse discurso é superficial e que, na verdade, a abordagem que é feita ali é justamente de que o uso de drogas é um mal que precisa ser combatido, né? Então, é uma questão divina, né? Então, Deus atua na vida dessas pessoas para tirar o uso de drogas, o uso problemático de drogas, é importante a gente sempre frisar que é esse uso problemático, e essa superficialidade se mostra quando eles falam, né, e fazem referências a passagens bíblicas para explicar, né, o uso problemático de drogas. Então, eu acho que esse achado, digamos assim, da pesquisa traz muito para o debate, né? Como que esses operadores das comunidades terapêuticas estão respondendo a essas fiscalizações, à legislação, né? E como que isso tem moldado, né, e dado uma outra cara para o serviço, apesar das violações seguirem, né? E talvez de forma mais invernizada, digamos assim, né? Então, eles sabem os discursos que precisam ser usados, que precisam ser mobilizados, né? Eles sabem o que a legislação permite, o que a legislação não permite, e com base nisso eles vão pautando, né, ali a fala deles, justamente até para estarem dentro da lei e conseguirem concorrer nesses editais de financiamento público. Hoje, as comunidades terapêuticas, elas são o principal investimento do governo federal no que diz respeito ao enfrentamento ao uso problemático de álcool e outras drogas. Nos últimos anos, a gente tem uma intensificação desse movimento pelo fortalecimento das comunidades terapêuticas. Esse movimento pela regulamentação desse serviço tem como objetivo fazer com que elas acessem esse financiamento público. E isso traz o que a Paula trouxe de uma mudança no discurso que é feito por eles, né? Eles estão se capacitando no que dizer a respeito do serviço, mas não necessariamente tem uma mudança na essência desse serviço que continua sendo moralizador, culpabilizador, voltado a essa reforma moral da pessoa, né? Não se tem essa consolidação do uso problemático de drogas como uma questão de saúde pública que deve ser enfrentada nessa perspectiva do serviço em liberdade, acessando os serviços do território, que a pessoa construa redes. Tem muito forte ainda essa questão do isolamento, que é a essência do serviço da comunidade terapêutica. Então, eles assumem um novo discurso, eles começam a utilizar palavras mais ligadas à questão de políticas públicas, falando de reinserção, de parceria com a rede, quando a gente, indo a campo, vê que isso aqui no município do Rio de Janeiro não é uma mudança tão profunda, vamos dizer assim, né? O serviço ainda continua problemático, ainda continua difícil de ser descrito, de ser definido, né? O que coloca também as comunidades terapêuticas nessa zona de indeterminação. Elas não são saúde, elas não são assistência social, então elas estão nessa zona de indeterminação, e um dos achados da pesquisa também é que esse espaço permite com que elas se insiram em diferentes pastas, né? Aqui no município do Rio de Janeiro, por exemplo, em 2019, elas recebiam financiamento público pela Secretaria de Ordem Pública. E agora, a partir do ano de 2021, elas recebem financiamento pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Então, elas conseguem inserção em diferentes secretarias, em diferentes pastas, por essa zona de indeterminação do que é o serviço, né? Eles fazem parte do SISNAD, que é o Sistema Nacional
de política de drogas, mas eles não têm uma definição certa de saúde, assistência, então eles vão se inserindo, né? Então, esse também foi um dos principais achados da pesquisa, e esse debate da gente ver como que articulações políticas, atores e organizações públicas, né, Vigilância Sanitária, Conselho, conseguem esse movimento de regulamentação, de consolidação desses espaços, e como que esse movimento entre atores políticos, né, que estão ocupando cada vez mais esses cargos públicos, né? A gente teve um crescimento grande no investimento das comunidades terapêuticas do município do Rio de Janeiro durante a gestão do Crivella, e aí a gente tem essa questão da religião muito ligada ao crescimento da atuação de atores religiosos dentro do campo político, e como essa articulação com os órgãos públicos, né, tem funcionado para consolidar esse espaço das comunidades terapêuticas como uma política pública. E aí a gente tem um crescimento exponencial do investimento em comunidades terapêuticas através desse edital de financiamento, ao contraponto que a gente tem o sucateamento do SUS, dos outros serviços públicos da rede de atenção psicossocial, que são os CAPS, que a gente vê essa questão do sucateamento mesmo. E aí a gente tem essa questão das comunidades terapêuticas crescendo na questão do investimento, a RAPS sendo sucateada, e elas ainda mais se consolidando, se dizendo dar conta de uma demanda que a saúde pública não está conseguindo dar conta, quando na verdade tudo é questão de um projeto político, né, de uma escolha política de direcionamento de investimento público. Acho que é importante também a gente mencionar, porque, enfim, muitas pessoas falam que são serviços bem intencionados, né, que as pessoas estão fazendo ali, prestando um serviço de utilidade pública, né, então é importante a gente não perder de vista que as CTs, elas se multiplicaram nesse vácuo mesmo de políticas públicas de moradia, de educação, de saúde, né, e elas são um recurso, né, factível para diversas famílias que estão ali em situação de extrema vulnerabilidade, e aí é isso, famílias que são pobres, que são majoritariamente negras, e isso tem servido como justificativa para o Estado alçar ao patamar de política pública essas entidades, né? Então, eu acho que o que o trabalho do SESEC ele questiona não são esses esforços, não são o trabalho que é realizado nas igrejas. Acho que é justamente a transformação dessas entidades privadas que são ligadas a igrejas, né, sem qualquer padrão técnico de funcionamento e sem adequação às exigências legais, muitas vezes, como a gente viu, né, como a gente identificou, por conta dessa atuação leniente desses órgãos, em política pública, né, e com tamanho e volume de recursos, né. Então, acho que o ponto que a gente tem que debater é se esse dinheiro público ele deve incentivar essas instituições privadas, né, que oferecem esse tipo de tratamento, que é muitas vezes excludente, né, porque, enfim, colocam uma série de pré-requisitos para que a pessoa comece o tratamento, né, e a gente está falando dessa abordagem de abstinência mesmo, em detrimento de outros serviços, de outros equipamentos, né, que, enfim, quando o usuário acessa esses equipamentos dentro do Sistema Único de Saúde, dentro da rede de atenção psicossocial, ele tem acesso a uma série de direitos, né? Direitos de trabalho, direitos de renda, direitos de moradia. Então, acho que o SUS tem essa porta, né, de entrada para diversos outros serviços, né? E quando a gente fala de CT, o trabalho é muito centrado para dentro da própria instituição. Então, o objetivo é que cada vez mais aquele indivíduo passe a viver aquela vida ali, aquela rotina, e esqueça a vida pregressa dele, né? Então, deixe tudo para trás e viva ali, inclusive centrando esse acompanhamento psicológico, né? Esse acompanhamento psicossocial, né? Dentro da própria comunidade terapêutica, né? E também o que a gente identificou é justamente que essas equipes que atuam nas CTs, elas muitas vezes não são preparadas, né? Atuam de maneira voluntária, né? Muitos psicólogos, assistentes sociais que vão pontualmente nas comunidades terapêuticas, né? Isso devia ser rotina, né? A gente sabe que as pessoas que fazem uso problemático de drogas muitas vezes têm uma série de outras questões para serem tratadas, né? Que a droga não é o centro da questão, né? Então essa pessoa ela precisa ter outros tipos de acompanhamento, e isso não ocorre quando a gente está falando de CTs, né? Acaba por não acontecer esse acompanhamento. E quando a gente fala na RAPS, de fortalecer a RAPS, dos demais equipamentos da RAPS, é um pouco sobre isso também, de dar a possibilidade para esse indivíduo, né, de outras abordagens, né? E aí a gente está falando de abstinência, de redução de danos, sim, mas a gente também está falando dessas outras políticas
políticas de renda, de trabalho, que esse indivíduo precisa acessar para, enfim, né, conseguir, muitas vezes, reconstruir a vida. E a nossa pesquisa, a gente traz muito também essa questão do questionamento e da consolidação dessa política pública que financia vaga em comunidades terapêuticas, que isso tem uma prestação de conta do dinheiro público, do orçamento público que foi recebido. É uma política pública que não tem avaliação, não tem comprovação de eficácia. Né? A gente não tem dados, a gente não tem estudos que digam que esse serviço oferecido ele é eficaz. A gente só tem o crescimento desse montante de investimento e essa consolidação desse discurso de que a comunidade terapêutica está fazendo um bem maior, vamos dizer assim. Valeu, Paula, valeu, Júlia. Só puxando um gancho, né, em um comentário que a Júlia fez, com relação às diferentes instituições de financiamento dessas comunidades terapêuticas, né? Então, tem a Secretaria de Ordem Pública, tem a Secretaria de Assistência Social, e diversas instituições acabam, né, cedendo recursos para essas instituições. Eu fiquei pensando muito também sobre a definição da categoria droga, né, que ela pode estar inserida no campo da saúde, pode estar inserida no campo da assistência social, pode estar inserida no campo da segurança pública. E de exemplo, eu lembrei aqui, enquanto vocês estavam falando, né, do próprio caso da cannabis para fins terapêuticos, né, que você tem aí regulamentações da Anvisa, que permitem o uso medicinal, autorizações judiciais que permitem cultivos individuais, associativos, e você tem o governo federal lançando uma cartilha falando sobre os malefícios. Então, pensar, né, nessa ideia da categoria e do conceito droga, né, que não é nem um pouco homogeneizado no Brasil. Né? As instituições brasileiras elas não têm, de certa maneira, um consenso sobre o que tratar, né, com relação à droga. E aí esse foi um exemplo que eu fiquei pensando. Mas eu queria fazer aqui 2 perguntas pontuais para vocês. A primeira é uma curiosidade que surgiu quando você, Paula, falou sobre a questão da mulher trans que estava na comunidade terapêutica e que foi, entre aspas, convertida, né? Então eu queria saber se vocês podem falar um pouco sobre essa questão de gênero, né? Qual é o recorte, se existem comunidades terapêuticas masculinas, somente masculinas, somente femininas, se tem misturado, se é geral, como as pessoas trans são tratadas, né? Qual é o tratamento de gênero que é dado. E essa é a primeira pergunta. E aí a segunda pergunta tem a ver com relação à preparação dessas pessoas. Porque no senso comum, né, se ouve que as pessoas que trabalham nos espaços de comunidade terapêutica geralmente são pessoas que passaram pelo tratamento, que compõem essa equipe, né? Você disse um pouco, né, sobre a preparação dos funcionários, da equipe, das assistentes sociais, psicólogas. Então eu queria te perguntar um pouco sobre a capacitação dessas pessoas, né? Qual é o preparo que a equipe tem que ter? E quem é essa equipe? Né? Então são essas 2 perguntas. É muito boa a sua pergunta, porque, enfim, a gente visitou uma comunidade terapêutica que era voltada a acolher, né, como eles dizem, mulheres. Né? E acho que em todos os espaços que a gente visitou, o discurso era de que nós respeitamos o gênero, pessoa, independente dela ser, né, homossexual, heterossexual, a gente vai acolher, independente da religião, né, isso também foi dito muitas vezes. Mas acho que isso também mostra o que a gente mencionou antes, que é essa superficialidade, né, dessa mudança no discurso deles. Porque o que a gente viu na prática, né, para além do discurso, era justamente essas práticas que violam uma série de direitos, né? Esse caso de uma mulher trans que chegou, né, e o gestor contando para a gente que ele tinha, né, conversado com ela, feito ela entender que, na verdade, ela era um menino, e aí foi, né, mudando as roupas, foi conseguindo tudo no amor, né, como eles falaram, foi tudo no amor, de sentar e conversar, e conseguiram reverter o nome social, a identidade que ela tinha tirado com um nome social. E aí foi lá e fez uma nova identidade com outro nome, né, que para ele chamou que era um nome de verdade dessa mulher. Então, isso foi muito chocante, assim, a gente ouvindo, né, e como que esse discurso foi raso. E na comunidade terapêutica voltada para atender o público feminino, foi mais ou menos a mesma coisa, né? Então,
A gente aqui acolhe todos os gêneros, a gente não tem distinção, né? E aí falaram que, porque tem algumas que chegam assim, com jeito de homem, com as roupas assim, né, de homem, de boné, e aí a gente aos poucos vai mudando, vai fazendo com que ela pinte as unhas, mude a roupa, né? Então, assim, é um discurso muito violento, né? E a gente ficou imaginando o quão violento pode ser para uma pessoa que muitas vezes já passou por uma série de violações, né? Fora daquela comunidade terapêutica, está em situação de sofrimento, de extrema vulnerabilidade, né? E aí entra num espaço que teoricamente se propõe a acolher e passa por esse tipo de violação, né? Não sei se Júlia tem alguma... Pontuar também essa questão da divisão, né, das comunidades terapêuticas no público masculino e público feminino. Eles falam muito também dessa questão de uma abstinência sexual, né? Durante o tratamento é importante que tenha abstinência de drogas e abstinência de sexo, abstinência de prazeres mundanos. Então tem essa questão da divisão. Em uma das comunidades terapêuticas masculinas que a gente foi, eles disseram que não, que eles acolhem qualquer tipo de pessoa, mas que quando chega um gay, um homem homossexual, eles têm uma conversa maior porque eles sabem que vão ter mais trabalho, né? Porque eles chegam numa comunidade terapêutica masculina com outros homens, então eles têm esse discurso de falar alinhadinho que não, nós somos abertos, recebemos todos, né? Quando na verdade o serviço lá dentro não é para todos, né? Você tem que estar dentro da caixinha que é posta. É muito comum nas comunidades terapêuticas até que os gestores responsáveis por essas instituições sejam ex-internos, né? Que viveram aquela experiência e querem continuar nessa missão. Inclusive, a gente tem a experiência aqui no município do Rio de Janeiro, que a gente até teve contato, que o gestor, que é fundador de uma grande rede de comunidades terapêuticas, ele é um ex-interno e ele assumiu essa missão de vida de abrir outras casas. Hoje em dia tem uma atuação política muito forte. Então, a gente vê também nas casas que essas pessoas essa comunidade terapêutica que, teoricamente, acolhe até pela legislação por 12 meses, mas que, em muitos casos, tem pessoas que estão lá há anos, né? Mas eles falam que o acolhimento é por 12 meses. Elas, no discurso, também falam a questão de 9 meses. É importante a gente pontuar que a gente percebeu também uma transição nesse discurso de forma técnica. Quando a gente conversou com alguns gestores por telefone, eles disseram que a maioria deles, né, Paulo, eles falavam que a pessoa ficava acolhida por 9 meses porque era o período de uma gestação, ele tinha que nascer de novo. Era isso que determinava o tempo de acolhimento na comunidade terapêutica. E quando a gente vai visitar, a gente tem mais essa questão de 12 meses, que é o que é exigido na legislação. Então, eles falam que está de acordo com a legislação. Esse período de 12 meses. Em uma das comunidades terapêuticas que a gente foi, ele fez até uma referência, uma passagem bíblica, dizendo que na época de Jesus a pessoa não podia levar 40 chibatadas. Então, ele levava 39 e depois recomeçava a contar. E ele fez essa referência para dizer do tempo de internação. Ele falou, a pessoa só pode ficar 12 meses, mas ela pode ficar 12, desligar e voltar para cá. E aí ela fica mais tempo. Então tem essa questão do tempo de internação muito longo e eles começam a chamar essas pessoas que estão há muito tempo lá e começam a trabalhar, exercer essa atividade na casa, de colaboradores. Cada lugar chama de uma questão, né? Tem os monitores, os colaboradores, e eles começam a atuar no serviço mesmo da instituição. São aquelas pessoas que estão ali 24 horas, né? Pela regulamentação é exigido que tenha um profissional 24 horas na instituição, e normalmente são essas pessoas que eles chamam de monitores, e eles ficam ali no dia a dia, né? Eles acabam supervisionando, organizando as tarefas. Então tem essa continuidade, né? De você ficar interno numa comunidade terapêutica e você termina o seu tratamento, entre aspas, e você continua naquele espaço. Quanta complexidade, hein? Bom, nessa segunda temporada aqui do Maconhômetro Ciência, nós estamos adotando a prática de contar com a participação dos nossos colegas do Psicocult por meio de perguntas. E hoje nós trazemos a pergunta da pesquisadora Luana Martins, que é mestre em Ciências Sociais e Jurídicas e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense. Manda ver, Luana. Olá, eu sou Luana Martins, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da UF, e até agora eu realizei algumas pesquisas em instituições de privação de liberdade para adolescentes ou para mulheres. E durante todas essas pesquisas que eu realizei, eu enfrentei uma série de processos burocráticos para ter autorização para entrar nessas instituições. Então, considerando isso, eu gostaria de ouvir de vocês
como foi esse processo de entrada nas comunidades terapêuticas. Se vocês enfrentaram algum procedimento burocrático, tiveram que pedir alguma autorização, eu gostaria de ouvir vocês falando sobre isso. Obrigada. Na verdade, a gente não teve qualquer dificuldade para acessar as comunidades terapêuticas, né? E aí eu fiquei lembrando também, né, numa outra pesquisa que a gente fez no SESEC, né, que a gente conversou com adolescentes que estavam cumprindo medida socioeducativa de internação por crimes relacionados ao tráfico de drogas, que foi bem mais trabalhoso de conseguir entrar no DEGASE, né, de conversar, teve toda uma burocracia do projeto ser aprovado, e acho que isso diz também do lugar que está partindo, né, eu acho que as comunidades terapêuticas, justamente, elas não estão inscritas no Estado, né, de uma maneira formal, né, e isso coloca elas nesse espaço de, enfim, a gente não sabe muito bem a quem recorrer, né, e acho que no início da pesquisa a gente precisou um pouco até correr atrás, né, de saber qual secretaria a gente precisava entrar em contato para saber quantas comunidades terapêuticas existia, se essa lista existia em algum lugar. Então a gente mandou pedidos da Lei de Acesso à Informação para diversas secretarias do Estado, do município, e na maioria delas a resposta era que isso não é nossa responsabilidade, isso é responsabilidade do município, não, é porque essa lista a Vigilância Sanitária tem. Então, assim, foi até nesse sentido, acho que expressa muito bem o que a gente vem falando aqui, né, dessa ausência de padrão, que a gente não sabe onde elas estão localizadas. Acho que a própria entrada no campo expressa isso muito bem, né, e foi isso, a gente não teve qualquer dificuldade de entrar, até porque, como eu falei, elas não são o Estado, né, não são um equipamento público, né, então a gente vê que existe essa terceirização, e é isso, acho que não tivemos, e muito pelo contrário, foram muito receptivos, não tivemos que passar por nenhuma secretaria, nem nada para conseguir falar com eles. Bom, antes de encaminhar para o nosso encerramento, né, gostaríamos de pedir para vocês dividirem com a gente, nossos ouvintes, algumas referências sobre o tema das comunidades terapêuticas e da política de drogas em geral, né? O que vocês leem, ouvem, assistem, né? Quem vocês seguem, caminhos para outras pessoas se aprofundarem e adquirirem mais repertórios sobre esse tema. Eu acho importante acompanhar as publicações, os relatórios de fiscalização das instituições que os profissionais atuam nessa área, né? O Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Serviço Social publicam bastante coisa relacionada às comunidades terapêuticas. Algumas instituições também fizeram estudos recentes, a Conectas, em parceria com a SEBRAP, fez um levantamento do financiamento público, o IPEA tem o perfil das comunidades terapêuticas brasileiras. Mas sobre drogas, assim, eu vou indicar o nosso perfil, né, daqui do SESEC, o Drogas _ Quanto Custa Proibir, está sempre levantando essa questão de drogas e até de comunidades terapêuticas fazendo esse trabalho de divulgação, o que a gente vem produzindo aqui no SESEC. Eu também ia puxar a sardinha para o nosso lado, acho que esse perfil, né, no Instagram, como eu mencionei lá no início, acho que o SESEC tem esse intuito de levar o debate para a rua, de fazer acontecer, de conversar com as pessoas numa linguagem que seja acessível, que todo mundo entenda, e eu acho que o perfil do Drogas Quanto Custa Proibir, ele tem feito isso de maneira genial, né? Eu acho que a equipe de comunicação é maravilhosa, então a gente fala sobre diversos assuntos, né, relacionados à política de drogas, então acho que vale muito a pena acompanhar. O perfil do Movimentos também, que é uma organização que fala sobre drogas, né, a partir da perspectiva das favelas e periferias. Então, o trabalho deles é fantástico, assim, eles fazem muita coisa, tem muitos projetos legais acontecendo. Então, acho que dá essa força lá, quem puder seguir no Instagram, é @movimentos. Acho que o perfil da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas também, que é @iniciativa_negra, é interessante também, que é uma instituição que tem se consolidado cada vez mais nesse debate sobre drogas, né, colocando o racismo no centro de tudo. E, por último, acho que vou indicar um livro que, na verdade, foi acho que o primeiro livro que eu comecei, quando eu comecei a estudar, né, a política de drogas, que me despertou um interesse maior, que é o livro do Carl Hart, que é Um Preço Muito Alto. E acho que é um bom pontapé, assim, pra gente, para quem quer começar, né, a entender um pouco como é que as coisas funcionam nesse campo de drogas. Eu acho que é um livro muito revelador, assim, principalmente para quem nunca teve nenhum contato, né? Então acho que pode ser uma boa indicação.
Valeu, gente. Caminhando aí para os nossos finalmente, queria agradecer demais, Paula, Júlia, foi um prazer receber vocês aqui no Maconhômetro Ciência, conhecer um pouco mais sobre a trajetória, o trabalho que vocês desenvolveram e vem desenvolvendo. Então eu deixo aqui o meu muito obrigado em nome da equipe do Maconhômetro Ciência. Passo aí para o Veríssimo também fazer os agradecimentos finais. Bom, só agradecer também a Paula e a Júlia por dividir conosco e com nossos ouvintes, né, parte do trabalho de pesquisa que elas fizeram. Valeu, pessoal. Muito obrigado. A gente que agradece a oportunidade e vida longa nessa parceria aí, né? Sempre que precisarem, a gente está aqui para discutir os temas das nossas pesquisas e vamos falar sobre drogas. Agradeço demais o convite de estar aqui com vocês, falando da nossa pesquisa, levando para a rua o que a gente tem feito aqui dentro do SESEC. Muito obrigada pela parceria, por esse espaço, que a gente continue aí, como a Paula falou, falando sobre drogas. Valeu, gente. Muito interessante o trabalho de vocês. Foi um enorme prazer recebê-las aqui no Maconhômetro Ciência. É isso, galera. Esse foi mais um episódio do Maconhômetro Ciência, um projeto de entrevistas com pesquisadores brasileiros que têm a maconha e a política de drogas como objeto de estudo e se dedicam a produzir conhecimento científico sobre esses temas nas universidades e grupos de pesquisa. Esse projeto aqui é fruto de uma parceria entre o Cannabis Monitor e o Psicocult, o Núcleo de Estudos em Psicoativos e Cultura, vinculado ao INCT-INEAC, um Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos da Universidade Federal Fluminense, a UF. Fica aqui registrado o nosso agradecimento a todos os envolvidos e a todos os ouvintes, e para acompanhar mais de perto o nosso trabalho, segue a gente aí nas redes sociais. Se você curte esse projeto e vê relevância nessa iniciativa, fortalece o trabalho do Cannabis Monitor contribuindo com a nossa campanha de financiamento coletivo permanente no Apoia-se. O endereço é apoia.se/Cannabis Monitor. A gente fica por aqui, um grande abraço para geral e até a próxima entrevista.